Olá, meus irmãos, paz e graça, Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez aqui, poder trazer não somente atualidade sobre a igreja, mas sempre um ensino a respeito profundo daquilo que é o modo da eclesiologia e também o modo como a igreja nossa é organizada. Muito bem, o Papa Francisco agora já não é mais o soberano da Igreja Católica, porque agora a sé de Pedro está vacante, isto é, vazia. E agora Deus, nosso Senhor, escolherá, através da humanidade dos cardeais do Colégio Cardinalício, o próximo sucessor do apóstolo Pedro. Como bem disse o cardeal Gerhard Miller, o próximo Papa ele não é um sucessor do Papa Francisco, mas um sucessor de Pedro. Isso precisa de ser muito bem entendido. E hoje, os cardeais reunidos, na verdade ontem, os cardeais reunidos em assembleia, né, já decidiram o dia que iniciará o conclave que culminará com a escolha do próximo Papa. Segundo os jornais oficiais do Vaticano, a data escolhida pelos cardeais, que se reuniram hoje, né, nesta segunda-feira, para a 5ª Congregação Geral, será no dia 7 de maio, numa quarta-feira. Ora, como que é escolhida a data? Justamente os cardeais ainda estão vindo de vários lugares do mundo, mas praticamente já estão todos reunidos, só com exceção de 2 que não poderão participar por causa de problemas de saúde. Os cardeais, congregação, né? Que chama congregação, é aquilo que significa de eclésia, de congregar, né? Quer dizer, você sabia que os cardeais é uma ordem dentro da igreja, uma ordem não como sacramento, mas uma ordem ordinária de exercício de ministério para a igreja. Então, os cardeais se encontram nesse tempo, nessas congregações gerais. Então, nós teremos aí até semana que vem dessas várias reuniões. Hoje foi a 5ª, para que eles possam se conhecer, como eu expliquei para vocês aqui, né? Então, um cardeal da Ásia, ele vai escutar como que é a igreja, por exemplo, na África, ou aqui na América Latina, ou na Europa. E assim os cardeais vão se conhecendo, sobretudo, porque a maioria dos cardeais não se conhecem. Por exemplo, uma das grandes críticas que estão fazendo é que não está presente, como sempre esteve, o cardeal de Milão, né? Porque o Papa Francisco não fez, o arcebispo de Milão não foi feito, Delfine não foi feito cardeal, mas escolheu os cardeais das periferias, justamente com a ideia de poder tirar esse eurocentrismo da igreja, que até Bento XVI criticava. A igreja não está simplesmente na Europa, a igreja hoje ela é viva em todos os continentes, né? Então, Francisco quis buscar esses cardeais, vamos dizer assim, na periferia. E aqui o Vaticano diz assim: extra homines, todos para fora. A histórica fórmula em latim que marca o início do fechamento à chave da Capela Sistina será pronunciada pelo mestre das celebrações litúrgicas na próxima quarta-feira, 7 de maio. Então, amados, semana que vem nós já teremos o início. Então, talvez até na próxima semana saber o nome e quem é o próximo Papa. A data foi definida na manhã dessa segunda-feira pelos cerca de 180 cardeais presentes, né? Pouco mais de 100 eleitores reunidos na 5ª Congregação Geral. Extra homines, que significa fora todos, aqueles que não são admitidos à reunião dos cardeais convocados para eleger o Romano Pontífice. E o cronograma, como que vai ser a partir de então? Segundo a norma da Constituição, né, apostólica que São João Paulo II promulgou em 2007, a Universi Dominiti Gredis, foi atualizada por Bento XVI também.
diz o seguinte: se começa entre o 15º e o 20º dia após a morte do Papa, depois dos Novendiali, os 9 dias de celebrações de sufrágio do pontífice falecido. Mas detalhadamente, a partir do momento em que a sé apostólica é legitimamente vacante, os cardeais eleitores presentes devem esperar 15 dias completos pelos ausentes. Então tem que esperar 15 dias, porque tem cardeais que tem que se locomover de várias outras partes, tem toda uma logística aí. E até o máximo de 20 dias no máximo. Então, o motu próprio, então, ele vai dizer justamente isso. Na manhã só para você entender, na manhã da quarta-feira, no dia 7 de maio, todos os cardeais, e nós iremos acompanhar isso, vão celebrar a missa pro eligiendo pontifice, né? E aí depois acontece a famosa e a maravilhosa nossa igreja, a procissão para a Capela Sistina. Os cardeais celebram a missa, não é? O colégio cardinalício celebra a missa. Depois dessa Santa Missa, eles saem da missa com toda a igreja unida em oração. Assim, o decano, quem vai presidir vai ser o decano do colégio cardinalício, Giovanni Battista Re. Ele convidará os irmãos a se dirigirem à Sistina, a Capela Sistina, à tarde, com essas palavras: toda a igreja, unida a nós na oração, invoca constantemente a graça do Espírito Santo, para que seja eleito por nós um digno pastor de todo o rebanho de Cristo. Dali então, a evocativa procissão até a Capela Sistina, da qual os cardeais vão entoando o Veni Creator. Depois começa também a invocação das ladainhas. Só para você entender, haverão 4 votações por dia, 2 pela manhã, 2 à tarde. E após a 33ª ou a 34ª votação, no entanto, vai ter um segundo turno direto obrigatório entre os cardeais que mais receberam votos. Quer dizer, vamos supor que não chegue, dure muito tempo. 33, 34 votações, não chegou em consenso. Então, vai pegar os 2 cardeais que foram votados mais e depois faz uma votação final entre eles. Tá? Isso já está na Constituição que o Papa João Paulo II havia predisposto, né? Nesse momento, quando atingir os 2/3 dos votos, o Papa eleito, que atingiu esses 2/3, ele será canonicamente eleito sucessor de Pedro. E nesse momento, é muito bonita a ordem dos cardeais diáconos, convoca o mestre das celebrações, o secretário do colégio cardinalício, que é um brasileiro, ao recém-eleito, e será questionado o seguinte, em latim: Acceptasne electiones de te canonice facta in sumo pontífice? Aceita sua eleição canônica como sumo pontífice? Em caso afirmativo, será perguntado: Quod nomine vis vocari? Como você quer ser chamado? Pergunta a qual responderá o Papa, o cardeal, que vai imposuir-te o seu nome. E aí? E após a aceitação das cédulas, vão ser queimadas, vai surgir a fumaça branca. No final do conclave, o novo pontífice se retira, olha que bonito, para um lugar que se chama Sala das Lágrimas, ou seja, a sacristia da Capela Sistina, onde ele vai vestir pela primeira vez os paramentos papais, preparados em 3 tamanhos, e assim. E após a oração pelo novo pontífice, em homenagem dos cardeais, é entoado um Te-Deum, marcado o fim do conclave e em seguida o anúncio da eleição. E aí, o Habemus Papam. Então, nós seremos já, nesse momento, a igreja está preocupada justamente em rezar pela alma do Papa Francisco. Mas a partir do dia 7, quarta-feira que vem, então, será celebrada a missa, todos nós unidos, pedindo o Espírito Santo, rezando pela igreja, unidos aos cardeais, para que o Espírito Santo os inspire, para que seja eleito segundo a vontade de Deus, sempre, Cristo, o esposo da sua igreja, o novo Papa. Meus irmãos, semana que vem, nós saberemos o nome do próximo sucessor do apóstolo Pedro. É lindo ser católico, não é verdade? Deixe seu like, ative o sininho de notificações, mande essa live para mais pessoas.
Eu quero dizer para vocês que aconteceu uma coisa muito complicada para mim. Eu não gosto de falar muito, mas aqui é o lugar do meu trabalho. A nossa conta foi hackeada e tiraram da nossa conta praticamente todo o dinheiro que possuímos. E estou deixando aqui a chave Pix, porque você sabe que eu ajudo muitas pessoas. Nossa obra ajuda sacerdotes, 2 deles, um com câncer e outro com depressão, e também famílias. E esvaziaram praticamente a nossa conta, entraram, pegaram as senhas, um hacker mesmo entrou, pegou tudo. E até a burocracia de tudo isso vai demorar aí uns 4, 5 meses para tentar recuperar alguma coisa. Mas a vida continua, tenho as crianças para cuidar, não só as minhas, mas também dessas famílias e também de outras pessoas. E também, sobretudo, tratamento de sacerdotes. Se você sente poder contribuir também para que eu possa continuar aqui trabalhando e trazendo esse conteúdo para você, eu lhe agradeço muito. Deus abençoe você poderosamente. Rezemos pelo Sumo Pontífice, o Papa, que será eleito semana que vem. E obrigado pela tua generosidade. Deus abençoe você.